Olá, meus amigos. Eu sou a Fabiana, né? Eu estou aqui representando a palestra de hoje, ou a reflexão de hoje, da Associação Médico Espírita de Santos. E como vocês veem, eu não estou em Santos, né? Eu estou em Aparecida. Não por acaso, eu escolhi fazer daqui. Eu estou na frente de um hotel, aqui, né? Na varanda de um hotel, na frente aqui do Santuário Nacional. E não por acaso eu escolhi fazer daqui, para a gente falar da prática do amor. Então, gostaria de fazer essa reflexão hoje aqui com vocês. Eu vou trazer, assim, como nós gostamos, né? E acreditamos e estudamos sobre todas as questões ligadas à fisiologia do nosso corpo, tudo que envolve a ciência com a espiritualidade. Então eu gostaria de trazer aqui, dessa questão da prática do amor, sobre os hormônios, sobre o que a gente tem de funcionamento no nosso organismo e que nos mostra com muita clareza, né, na prática objetiva e clara e científica, do quanto é importante a gente se doar, do quanto é importante a gente pensar num voluntariado, da gente pensar numa fraternidade, da gente pensar no amai-vos uns aos outros, que é um grande ensinamento aí que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E nunca foi de cunho religioso, né? Sempre foi de cunho fraterno. E vamos falar um pouquinho dos hormônios então, né? Hoje a neurociência denomina 4 hormônios da felicidade, a gente chama assim. Então, hormônios da felicidade: dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E eu quero falar especificamente hoje, cada um deles, tá, no organismo da gente, a gente produz todos eles, um organismo comum, normal, produz todos eles, e cada um a gente vai produzir em maior escala mediante as situações específicas e ações específicas do nosso dia. Então, exercício físico, a gente, às vezes, algum alimento que a gente goste, enfim, a gente produz esses hormônios mediante várias ações, né, e fatos da nossa rotina. E aí eu quero falar especificamente hoje aqui, para a gente focar no tema, sobre a ocitocina, que é o hormônio que a gente fala que é o hormônio da solidariedade, né? O hormônio do amor. Por que ele é considerado hormônio do amor? Porque a gente já tem comprovado que todas as vezes que um ser humano está fazendo alguma ação solidária, ele está se doando, ele está servindo, ele libera esse hormônio. E o que os hormônios têm de bom e fazem no nosso organismo, né? Como a ocitocina, por exemplo. A gente tende, no decorrer das nossas vidas, quando a gente entra em contato com sentimentos de raiva, de angústia, de tristeza, que todos nós humanos sentimos, a gente libera também hormônios que vão intoxicando o nosso organismo, vão intoxicando as nossas células. Então, a hora que a gente fala da ocitocina, por exemplo, na hora que a gente libera a ocitocina, a gente está ajudando a desintoxicar. Então, isso já é comprovado. A gente tem um enrijecimento das nossas células com as toxinas, e a hora que a gente libera hormônios como a ocitocina, a gente tem a maleabilidade delas. E a saúde do nosso organismo está ligada à maleabilidade das nossas células. Então, veja bem, né? Se a gente pensar e fazer a reflexão junto com toda essa parte, associando a ciência à espiritualidade, a gente pode dizer que o nosso mestre aí já deixou esse ensinamento pra gente há muito tempo, né? De que o amar aos outros, ou amar ao próximo, ou servir de alguma forma, é o caminho da saúde para os nossos organismos, para nosso espírito, para as nossas evoluções. E aí, baseado nisso, foi o que eu chamei da prática, né, do amor. Porque é na prática que a gente produz hormônio, é no nosso corpo que a gente produz esses hormônios. E o quanto a gente ganha, e quem faz voluntariado sabe disso, né? A gente sempre fala, puxa, a gente se propõe a fazer um voluntariado, seja
é uma coisa pequena, uma coisa grande, enfim, não importa, mas o quanto a gente acaba com o tempo, a gente usa o termo viciando nisso, que a gente gosta e começa a fazer e parece que o organismo começa a pedir cada vez mais, né? Então, a gente realmente se apaixona por essas coisas. E aí eu quero até chamar a atenção aqui para as nossas crianças, né? Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce com respaldo, com restrição sobre outro ser humano. Isso a gente aprende. Então, do mesmo jeito que as nossas crianças, ou nós, somos passíveis de aprender preconceito, a gente é passível de aprender o amor. Então, a prática do amor, ela envolve não só as minhas atitudes, como o que eu quero passar e o que eu quero deixar de legado para o mundo. Para as crianças, que a gente ensine mais amor, que a gente ensine mais fraternidade, que a gente ensine mais as manifestações dos nossos sentimentos, que a gente amplie a capacidade, ajude, né, a ampliar a capacidade de amar, não só a nossa, mas principalmente aí do nosso futuro aqui, né? Então eu chamo a atenção aqui também para que a prática do amor envolva muito mais do que as nossas ações em si, de servir, mas também as nossas ações do que a gente deixa de legado, do que a gente incentiva, que fique aqui na hora que a gente retorne à pátria espiritual e não estejamos mais aqui. E a hora que eu falo da produção desses hormônios, vocês veem que eu estou falando da nossa saúde pessoal, individual, e estou falando de uma saúde onde a gente pode pensar no micro, na hora que a gente pensa em nós, ou em um indivíduo, 2 ou 3, mas a hora que a gente pensa no macro. Então a gente vem aí num período de entender que o planeta está pedindo ajuda, que o planeta está passando de prova a expiação para regeneração, e o planeta somos nós. Então esse senso da prática é um senso também de responsabilidade. De responsabilidade para a gente entender que mundo a gente quer. Então tem pessoas que dizem assim, você acha que você vai mudar o mundo? Eu acho que eu posso mudar o mundo. Não no sentido egóico, né? Não no sentido do que eu sou diferente ou melhor do que ninguém, mas no sentido de que eu sou alguém com senso de responsabilidade e entender que tanto a regeneração de um planeta depende da regeneração de nós, habitantes desse planeta, como também esse senso do sou responsável e posso sim, um movimento meu, criar muitas coisas, assim como coisas não tão positivas, coisas positivas. Então, do mesmo jeito que eu tenho inspirações, a gente tem pessoas inspiradoras, né, que a gente conhece. Eu me inspiro em uma pessoa, em um irmão, em outro, enfim, porque eu admiro coisas que aquelas pessoas me ensinam, o que aquelas pessoas fazem, elas servem de inspiração para mim. E aí, o quanto eu também posso pensar que com as minhas escolhas eu posso ser a inspiração de alguém. Eu posso servir de inspiração com as minhas atitudes, com aquilo que eu acredito, e aí que entra esse senso de responsabilidade da prática, de eu pensar, sim, eu posso mudar o mundo, não sozinha, mas eu posso fazer o meu movimento e exercitar na prática a inspiração que eu acredito ter e servir de inspiração. Nós somos isso, nós somos a interação, né, uns dos outros. Então, Santo Agostinho já dizia, né? Tu é responsável pelo que tu cativas. E isso também, né? Responsabilidade afetiva, a responsabilidade do amor, do quando eu existo, eu faço a diferença. E aí que a gente possa fazer essa diferença ligado a esse legado positivo que nós podemos escolher deixar, ou podemos escolher aprender, podemos escolher nos nossos caminhos de evolução. E como o nosso mestre deixou muito claro para a gente, principal postura ou principal ação é ligado ao amor, é ligado ao meu irmão, ao olhar ao meu irmão. Então, em psicologia, a gente utiliza muito lá no primeiro ano, né? Faz tempo, mas eu lembro que no primeiro ano da faculdade, a gente falava sobre uma técnica de observação.
que é técnica de observação? É você ficar fora, tentar se colocar fora de um determinado contexto e observar as coisas que estão acontecendo. E aí eu me lembro que, como estudante de psicologia e muito novinha, né? Eu me lembro que eu olhava aquilo e falava assim, tá, mas isso eu já sei, isso eu já vi, isso eu... Eu só fui entender a grandeza do que era uma técnica de observação muito mais tarde. E que é uma coisa tão simples, mas uma coisa que muitas vezes a gente não faz. Eu vou contar uma história aqui para vocês que aconteceu comigo, não foi com um amigo meu, foi comigo. Já tem muitos anos, foi na cidade de Gramado. Eu estava viajando, enfim, passeando por lá, né? E contratamos um motorista, esses motoristas que você contrata, né, em um dia para fazer passeios com você. E nós estávamos passeando em Gramado, e aí fomos até Canela, uma cidadezinha próxima, e estávamos lá na pracinha da igreja, tal, tirando foto. Aí esse motorista, o nome dele era Josué, né? E ele sumiu. Ele estava tirando foto da gente, né? Estávamos eu estava acompanhada, então ele estava tirando foto de nós, né? Nós estava ali casal, e ele tirando foto, e de repente a gente olhou, tal, se distraiu e ele sumiu. E eu pensei, nossa, né? Ele estava aqui, sumiu? Bom, daqui a pouco ele aparece. Quando eu vejo, era um feriado de Páscoa, quando eu vejo o Josué atravessando a rua correndo, com ovinhos de Páscoa, que ele correu na lojinha que tinha ali do lado para comprar, porque ele tinha visto crianças ali de rua sentado ali. E ele correu rapidinho lá para comprar os ovos de Páscoa e dar para essas crianças. Quando eu olhei aquela cena, aquilo me sensibilizou demais. Não só pela atitude dele em estar comprando o ovinho e dando, tá? Não era isso. Mas o que me sensibilizou foi o fato que eu havia passado por ali, olhando a igreja, olhando o jardim, tirando foto, como um turista comum. E eu havia passado na frente daquelas crianças que estavam ali no chão, daquela família, que na verdade era uma família, com mãe e dois filhos. E eu não tinha visto que eles estavam ali. Aí eu lembrei dessa história da técnica de observação. Como que eu passo por um irmão e nem vejo que ele está ali? E eu me lembro que eu me emocionei com a atitude dele, e depois conversando ali com ele, né, ele disse assim, mas aqui isso é comum para mim, eu já fico olhando isso, né, e claro, às vezes eu ajudo, às vezes não, no sentido prático, mas eu sempre vejo, eu já procuro, às vezes eu não dou nada, mas às vezes é com uma palavra, e às vezes eu nem chego perto, mas eu vejo, e aquilo para mim soou assim como um grande aprendizado de despertar. Por mais que eu achasse, eu já estava engajada em causas de voluntariado, eu já fazia aí algumas coisas, né, ligadas a tudo isso, e eu me peguei pensando assim, eu nem vi aquelas pessoas ali, eu nem vi aqueles irmãos ali. E eu acho que é isso, né, a prática do amor é isso, é você praticar atitudes, você praticar um olhar além de atitudes, você praticar uma maneira de você trazer para você de comportamento, de condição de vida, que vai além do dar algo, é uma mudança interna que a gente faz, de perceber a vida com outro olhar, de perceber a vida com outros olhos. E esses olhos que são os nossos olhos, que fazem parte do nosso caminho de evolução, que vão fazer sempre, independente de que condição a gente está, se nesse plano, na pátria espiritual, em outro qualquer, mas que vai com a gente, né? E se a gente puder despertar isso em nós e nos irmãos que estão à nossa volta, eu acho que esse é um grande legado para a gente deixar aqui. E levar conosco, né? Que as nossas evoluções vão sempre existir, como eu disse, seja o plano que a gente estiver naquele momento, né? Hoje eu penso, eu estou Fabiana, eu estou psicóloga, porque a gente tem aí a capacidade linda de se refazer, de se reconstruir, de mudança, né? E que possamos aplicar essa mudança com esse olhar de prática, que possamos praticar essa mudança interna e externa,
no micro e no macro, nessa condição positiva, né? De amor, de mais amor. Bom, eu acho que caminhando aí, né, pra gente encerrar, falando dessa prática do amor, a gente não pode deixar de lembrar também a prática do alto amor, que é a gente também se amar, a gente fazer as nossas escolhas dentro do que a gente tem hoje, dentro dos nossos caminhos, dentro das nossas vidas, né? De uma forma que nos traga também conforto, que nos traga também o nosso crescimento interno. Eu gosto muito daquela comparação com a máscara do avião, que para a gente ajudar as pessoas, a gente precisa estar bem. Então, primeiro coloque a sua máscara, se cuide, se ame, se perdoe, porque muitos de nós, ou todos nós, temos histórias espirituais a serem refeitas, reconstruídas, aprimoradas e perdoadas, sem dúvida. Então que a gente também possa ter um auto-perdão para que a gente possa construir bases saudáveis para todas essas interações no macro. Então eu não tenho como falar da prática do amor e não falar entre tudo da prática do auto-amor, que ela vem, acho que primordial, né? Madre Teresa já dizia aí, né? Que a gente tem que ajudar as pessoas, começando por nós mesmos. Então, fica aqui essa reflexão também do nosso potencial do auto-amor, né? E do amor aos nossos irmãos que se estende aí. Bom, para encerrar aqui, eu vou pegar aqui o celular, eu não sou muito boa dessas coisas de gravação, mas eu não sei se vocês conseguem ver as pessoas, né? Chegando no santuário, a gente é de manhã aqui cedo, e tá bem frio, tô aqui na varanda e tá bem frio, e as pessoas chegando aqui, né, no santuário para visitarem, enfim, para suas manifestações de fé. E cada pessoa dessa, né, cada irmão desse é a representação interna dessa prática que eu tô dizendo aqui, dessa prática que eu quis fazer essa reflexão com vocês hoje aqui. E eu fico olhando, né, para cada pessoa, para cada irmão que vem, por exemplo, num local de fé desses, com a sua crença, né, mas o quanto vem trazendo a esperança, o quanto vem trazendo apoio, conforto, muitas vezes passando por dificuldades, passando por uma série de dores, e vem encontrar esse conforto na fé. Então, não por acaso eu escolhi fazer daqui, porque eu acho que eu queria falar disso, que a prática do amor, ela está embasada na fé, ela está embasada nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita, e naquilo que a gente pode fazer de melhor. Então, vamos cuidar da gente, em si, vamos cuidar dos nossos irmãos, vamos cuidar do planeta, vamos servir, que foi isso que o nosso Mestre Jesus deixou pra gente. E vamos lembrar que somos seres espirituais, estamos numa vivência no corpo hoje, estamos numa vivência aqui nesse plano hoje, mas somos seres espirituais, somos seres em evolução. E essa esperança e essa fé aqui de cada uma dessas pessoas que estão aqui possa representar, independente de religião, não é de religião que a gente está falando, a gente está falando de espiritualidade, independente de que religião, independente da crença que tenhamos, que a gente acredite sempre nisso, que o caminho das nossas evoluções, do planeta e de tudo e de todos, dos nossos espíritos principalmente, ela tá no caminho dessa prática. Então, que nos amemos mais, amamos os nossos irmãos e sejamos gratos, que a gratidão vem de encontro também com a prática do amor. Grato de onde estamos, de quem estamos e de todo o caminho que a gente tem para percorrer, né? Então eu deixo aqui com essa imagem agora aqui de fundo a minha gratidão pela oportunidade de fazer parte desse grupo, né, da AME Santos, minha gratidão pelos meus amigos, meus colegas, gratidão por poder ter feito essa reflexão aqui com vocês nesse dia de manhã, nesse local
sagrado e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.